Esta é a websérie Segredos do Solo da AgroCP, hoje com o professor Carlos Henrique. Vem comigo. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Dr. Carlos Henrique Eiter de Souza, é engenheiro agrônomo e mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Doutor em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, é professor adjunto responsável técnico pela Central de Análises em Fertilidade dos Solos do Centro Universitário de Patos de Minas. Professor Dr. Carlos Henrique, prazer recebê-lo aqui e nós queremos aí bater um papo. Por favor, faça aí, ser presente para o nosso público. Prazer, Wellington, obrigado pela apresentação. Como você disse, meu nome é Carlos Henrique, eu sou professor no Centro Universitário de Patos de Minas e desenvolvo pesquisa com fertilizantes especiais há aproximadamente mais de 10 anos. Tá? E tenho trabalhado no desenvolvimento e inovação em tecnologia de fertilizantes. Perfeito, muito obrigado por receber, aceitar o convite aqui da AgroCP e participar desta websérie que está aí desmistificando e desvendando todos esses mistérios aí do organomineral. Professor, eu tenho aqui algumas informações que o índice de confiança do agronegócio, o ICAGRO, medido pela Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e pela CropLife Brasil, fechou o terceiro trimestre, agora de 2020, com 127 pontos. Houve uma alta de 15,3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre deste ano e um recorde da série histórica medida pela Fundação Getúlio Vargas. A Fiesp traz em seu histórico que resultados acima de 100 pontos demonstram otimismo no setor e abaixo deste patamar um pessimismo. O que o senhor poderia trazer para nós diante deste cenário com esses 127 pontos? O agronegócio hoje em dia, tanto a nível mundial e principalmente no Brasil, é um dos grandes responsáveis ou é a mola propulsora da nossa economia. É responsável por cerca de 25 a 30% do nosso PIB e, consequentemente, um setor muito aquecido. E, em franca expansão, ele é ávido por inovação e tecnologia. Nesse sentido, fertilizantes especiais, tecnologias como organominerais têm um futuro muito promissor e são de grande aderência na nossa agricultura. Perfeito, o senhor já fez uma introdução, chegamos ao ponto que eu quero saber e nós queremos falar aqui sobre o organomineral. Professor, nós temos conhecimento que o senhor tem uma larga experiência em pesquisas com fertilizantes especiais, os seus efeitos no solo e principalmente nas plantas. Neste contexto, como o senhor enxerga os fertilizantes organominerais sendo uma alternativa para esse setor? É isso mesmo? É uma alternativa? Como que o senhor considera este cenário? Essa pergunta sua é muito interessante. A fertilizante organomineral, ele se encaixa na área de fertilizantes especiais porque você agrega substâncias de alto valor agregado ao fertilizante, E aí a gente sabe dos benefícios que substâncias orgânicas, substâncias úmicas têm associadas aos nossos fertilizantes. Mesmo porque, de maneira geral, o uso de fertilizantes na nossa agricultura, ele convive há muitos anos com uma baixa eficiência na sua utilização agronômica. E uma das formas de se aumentar essa eficiência agronômica é trabalhar com inovação e tecnologia para o aprimoramento e melhora da eficiência. A gente não pode conviver com um setor tão importante utilizando insumos que têm alto valor agregado com baixa eficiência. Então, todo potencial tecnológico tende a melhorar a eficiência no uso de fertilizantes. Organominerais são uma tecnologia e essas tecnologias têm que ser trabalhadas, têm que ser conhecidas, têm que ser difundidas, para boa compreensão e aceitação no mercado. Perfeito, o senhor está colocando aí para nós a variável produtividade. Antes de eu avançar, porque eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade,
você já até me antecipou, né? Porque eu também bebo um café. Vamos brindar aqui, porque eu gosto de brindar tudo, né? Então vamos brindar o nosso café aqui, sensacional. Delícia, viu? Então, dentro dessa lógica, né, da produtividade, eu quero lhe fazer uma outra pergunta, mas trazer uma contextualização aqui. O desafio do agro hoje é buscar condições para garantir a produção de alimentos de forma sustentável, preservando os recursos naturais e promovendo o aumento de produtividade, como o senhor antecipou para nós. A pergunta é, o senhor acha que o uso de fertilizantes organominerais são realmente uma possibilidade para o aumento desta produtividade e sustentabilidade no processo produtivo no Brasil? Bem, aí nós temos que entender o seguinte, fertilizantes, né, se a gente pensar em fertilizantes minerais, grande parte deles são extraídos de jazidos minerais, de rochas, que são um insumo finito no nosso planeta. Assim, se a gente utilizar com baixa eficiência, nós vamos consumir cada vez mais e uma hora a gente não vai ter de onde tirar ou vai extrair de uma forma mais cara. Então o fertilizante vai se tornar cada vez mais caro. Nesse sentido, é preciso melhorar o seu uso, né? E a melhora do seu uso, ela tem que ser atrelada à tecnologia que melhore a condição ou o equilíbrio do fornecimento do nutriente para as plantas. Nesse sentido, fertilizantes organominerais, eles têm na sua matriz orgânica várias substâncias que melhoram a dinâmica do nutriente no solo, o estímulo ao desenvolvimento vegetal e, consequentemente, a resposta à nutrição. Então, o que eu tenho visto é que a utilização de organomineral, ela cria um ambiente mais equilibrado e nutrição da planta de uma maneira, eu gosto muito de dizer eficiente, mas no sentido de se tornar cada vez mais equilibrado e sustentável, além de reaproveitar alguns produtos que são gerados na própria agricultura. Então, o senhor acredita que, de fato, né, o organomineral ele pode possibilitar essas duas variáveis, tanto o aumento de produtividade quanto a garantia da sustentabilidade, né, das culturas sustentáveis? Sim, o aumento da eficiência produtiva, o que eu tenho visto nas pesquisas e nos resultados de trabalho, que com a utilização de fertilizante aprimorado, no sentido você tem aumento dos patamares produtivos, utilizando doses semelhantes ao convencional mineral, consequentemente, é possível aumentar a produtividade ou maximizar a produtividade utilizando de forma mais eficiente o insumo do fertilizante. Todas as tecnologias e inovações devem levar a esse tipo de resposta. Certo. A proposta do nosso bate-papo, né, como as pessoas, né, que vêm nos acompanhando, né, os profissionais que estão acompanhando a nossa websérie, ela é realmente fazer uma provocação. Aquelas pessoas que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre os seus trabalhos, as suas pesquisas, onde que ele pode buscar? Você tem artigos? Onde estão esses artigos? De que maneira ele pode acessar e aprofundar nessas informações? Sim, grande parte dos resultados estão publicados em periódicos científicos, em anais de congressos e simpósios nacionais e internacionais, ou pode buscar na internet ou junto à universidade, né? Tem os contatos, nós Podemos somos deixar pessoas... os dados aqui Sim, no nosso... claro, com o maior prazer, estou aí à disposição, né? E acho que o conhecimento ele tem que ser difundido. Perfeito. Temos que transferir o conhecimento para aquelas pessoas que necessitam dele, de uma forma responsável, ética, segura. Então, para você, né, que tem interesse em saber mais, se aprofundar mais, nós estamos deixando aqui os dados, né, do professor Carlos Henrique, para que você possa buscar e ter acesso a esses artigos, a essas publicações, não somente dele, como também outras da universidade da qual ele desenvolve essas pesquisas. Professor, dando sequência ao nosso bate-papo, muito tem se falado, né, erroneamente sobre os efeitos dos fertilizantes organominerais e também os seus benefícios no solo e na planta. Na sua experiência, a experiência que você traz ao longo aí de uma década, quais são os principais benefícios de causa e efeito
ocasionados pelos fertilizantes organominerais nos sistemas de cultivo. Sim, como você falou muito erroneamente, um grande equívoco é dizer que fertilizante organomineral aumenta a matéria orgânica do solo. A quantidade que a gente utiliza no organomineral, ela não é suficiente para interferir na concentração, no teor de matéria orgânica de um solo. É uma quantidade muito menor. Se nós analisarmos matematicamente, o solo ele já contém quantidades, 1% equivale a aproximadamente 20 toneladas de matéria orgânica. E na adubação organomineral nós não utilizamos essa quantidade. Mas é preciso entender que o maior efeito do organomineral é na região em torno do grânulo do fertilizante, próximo do sistema radicular, que é onde ele tem que estar. Então o efeito é na região de solubilidade do fertilizante. E aí todo o potencial ou substâncias que potencializam o fornecimento do nutriente para a planta, o estímulo ao desenvolvimento radicular, o estímulo à atividade biológica e o melhor fluxo da solução do solo estão no ambiente onde eu adiciono o adubo. E em torno desse adubo, onde está o sistema radicular das plantas. Tá, perfeito. A proposta, professor, é exatamente essa, é desmistificar. Né? Começam-se a criar culturas, né? Alguns conceitos que se fazem necessário, nós trazemos professores, mestres, doutores, como é o caso do senhor, para que a gente possa desmistificar todos estes conceitos que vão se construindo e virando verdades, né? Sim. Bem, caminhando aí para o nosso encerramento do nosso bate-papo, professor, se pensarmos nos efeitos fisiológicos causados pelos fertilizantes organominerais nas plantas, como o senhor acha que os fertilizantes organominerais eles podem influenciar no metabolismo e na nutrição das plantas? Sim. Voltando àquela história do invólucro do fertilizante e sua solubilidade no solo, nós temos que potencializar as substâncias que estão no organomineral. Então o organomineral ele é um veículo, por exemplo, de substâncias úmicas, principalmente ácido úmico e ácido fúvico. O ácido úmico ele tem um papel interessante porque, além de gerar uma carga, né, que a gente denomina como uma CTC, em torno do fertilizante, ele também estimula o enraizamento da planta, uma vez que ele sinaliza para a planta pequenas estruturas, denominadas de estruturas auxínicas. E isso estimula a planta a produzir um hormônio de crescimento que se chama auxina e estimula o desenvolvimento radicular e, consequentemente, aumenta a absorção de nutrientes. Um segundo ponto é que essas mesmas substâncias, elas geram um envelopamento, se nós pudermos chamar dessa forma, ou um efeito protetor à química dos nutrientes no solo e tamponam grandes variações químicas, como o efeito de alta alcalinidade de alguns fertilizantes, de alta salinidade de outros fertilizantes, ou ainda o efeito de acidificação muito acentuada de outros fertilizantes. Então o que a gente chama de efeito tamponante, estabiliza e evita essas grandes flutuações. E isso melhora a resposta da planta. Além do mais, é preciso entender que o organomineral, em função da presença da matéria orgânica, dependendo da qualidade dessa matéria orgânica, então quanto melhor trabalhada a matriz orgânica, melhores são os efeitos, contém uma série de substâncias denominadas aminoácidos funcionais, presentes em substâncias orgânicas e em extratos vegetais. E essas substâncias, além de estimularem a planta, estimulam a atividade biológica no ambiente em que a planta se desenvolve. Então, toda vez que eu crio condições para a melhora da atividade biológica, consequentemente eu crio ambiente para a melhora do desenvolvimento radicular. Um dos grandes objetivos da nossa agricultura não é produzir, por exemplo, café, o grão, é fazer com que a planta produza. Então, o meu objetivo é fazer com que a planta faça raiz. Quanto melhor o enraizamento, consequentemente, melhor será a produtividade e a manutenção dessa produtividade. Nesse sentido que é importante o estímulo fisiológico ao desenvolvimento vegetal. Professor, quero ver se eu assimilei aí a sua colocação.
Então quer dizer que essa matriz orgânica, ela é decisiva para o processo produtivo do organomineral que vai ser aplicado lá nas propriedades. Resumindo, organomineral não é tudo igual. Não, exatamente. Você aprendeu a diferença entre o organomineral de qualidade e os outros produtos que existem no mercado. Tô ficando bom nisso, hein? Olha, nós recebemos aqui hoje o professor Dr. Carlos Henrique. Foi um prazer. Professor, se quiser fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos, para nós foi uma satisfação muito grande. Obrigado, Wellington. Com muita satisfação poder conversar sobre isso de uma maneira tão informal, tão agradável. Muito obrigado. Tá, obrigado vocês. Você que está nos acompanhando aí, este é o Segredos do Solo, uma websérie da AgroCP para desmistificar o organomineral. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!